Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Vamos iniciar a disciplina de Química Orgânica. Eu sou a professora Daniela Séfora. Inicialmente, vamos falar por que estudar Química Orgânica é tão importante. Ela está presente no nosso dia a dia nas mais diversas situações. Então, como exemplo, eu coloquei aqui a molécula de DNA, né? Esses filamentos da molécula de DNA são várias moléculas orgânicas, né, que constituem. Os alimentos, eles são formados principalmente por proteínas, lipídios e carboidratos, né, além de um grande teor de água. Mas essas moléculas aí, elas são moléculas orgânicas, certo? As proteínas, os lipídios e os carboidratos. Bom, gente, nós sabemos, né, que existem hoje em dia diversos tipos de plásticos, desde os plásticos mais resistentes, como aqueles presentes nos carros, até as garrafas PET e sacolinhas, né? Então, todos esses diferentes tipos de plásticos, eles são produzidos através de um material orgânico. A matéria-prima vem do petróleo. Bom, outros exemplos, né, de moléculas orgânicas são os medicamentos. Então, está representado aí um anti-inflamatório, o diclofenaco, né? Então, nós vamos aprender muito bem a interpretar essas estruturas, viu, gente? Então, aqui, olha, cada extremidade dessa aqui representa um átomo de carbono. Então, nós vamos estudar esse tipo de representação nas aulas seguintes. Né? Então, aqui, vários medicamentos são compostos, né, constituídos por moléculas também orgânicas. O petróleo, né, e todos os seus derivados, as diversas frações, desde o gás liquefeito do petróleo, GLP, né, gás de cozinha, gasolina, óleo diesel, querosene, então, os diversos produtos, né, que advêm, diversos tipos de combustíveis que são adquiridos, né, que são obtidos através da destilação fracionada do petróleo, tá? Todos eles são orgânicos. Defensivos agrícolas, então eu coloquei aqui como exemplo a molécula do DDT, né? A gente sabe que hoje o DDT, ele é uma molécula, é um produto que é proibido, né? Porque ele tem a capacidade de se acumular, ele é bioacumulativo e pode causar diversas doenças, né? E aí a gente tem também aqui abaixo o Roundup, né, que também ele é um defensivo agrícola, atualmente muito utilizado. No caso, o período de meia-vida dele é mais rápido, né, ele se degrada rapidamente no meio ambiente, não que ele não tenha, né, algum efeito colateral, mas quanto a esse pré-requisito de ser bioacumulativo, ele se degrada bem mais rapidamente, ok? E é também uma molécula orgânica. Então, eu fiz questão de colocar aqui defensivos agrícolas devido à sua importância no contexto atual, né? Com relação ao número, né, de habitantes do planeta Terra, e sem os defensivos agrícolas, a produção de alimento não seria suficiente, né, para todas as pessoas. Bom, gente, então, nós falamos bastante, né, a gente, sem falar também que eu nem coloquei os biocombustíveis, né, como o biodiesel, o etanol. Então, gente, ao nosso redor, né, o que a gente olhar, o que a gente pensar, vai estar relacionado de alguma maneira à química orgânica, né? Então, de uma forma macro, vocês, com esses exemplos, vocês conseguiram, né, ter uma visão geral do que seriam substâncias, materiais orgânicos, certo? Mas do ponto de vista, assim, microscópico, ou do ponto de vista mais, vamos dizer assim, de conceito mesmo, né? O que é a química orgânica? Bom, então eu coloquei representado aqui a tabela periódica, certo?
Então, nós temos aqui, né, grifado em vermelho a letra C, que representa o elemento químico carbono. Então, gente, a definição de química orgânica é a parte da química que estuda os compostos de carbono, certo? Então, tirando algumas exceções, né, a maioria das moléculas que contêm carbono são moléculas orgânicas, correto? Além de carbono, as moléculas orgânicas apresentam também uma grande quantidade de hidrogênio e alguns outros não metais também aqui na extremidade, na parte direita aqui da tabela periódica, tá? Nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, bromo, enxofre, fósforo, tá? Joia? A maioria das moléculas apresentam, né, alguns desses outros elementos também, certo, gente? Então, nós vamos, né, aprender a observar as moléculas e identificar se elas são moléculas orgânicas ou não, ok? E eu gostaria também que vocês fizessem uma pesquisa sobre quais substâncias têm carbono e não são orgânicas, tá bom? São as exceções. Muito bem, pessoal. Falando, né, da importância da química orgânica no dia a dia, né, que eu falei para vocês, os medicamentos, inclusive fiz até uma pesquisa sobre a fórmula da azitromicina, tão hoje falada, né, azitromicina, tem aquela outra, norfloxacina, fluoxetina, não. Ai, gente, desculpa, me saiu aqui agora da cabeça. Mas aquela outra também que foi muito famosa, né? Também são exemplos de substâncias orgânicas, viu, gente? E aí eu encontrei esse artigo bem atual, né? Falando sobre a química dos saneantes em tempos de Covid-19. Você sabe como isso funciona? Então, os saneantes, gente, são as substâncias, né, que podem ser utilizadas é, para desinfeccionar as superfícies, né? Para limpeza das mãos, certo? Então, nós temos aqui, ó, o álcool etílico, álcool isopropílico, entre outras substâncias também que o artigo traz. E eu trouxe, né, aqui nesse contexto para mostrar para vocês, né, que a química orgânica também está presente, né, porque o álcool é uma molécula orgânica, esse álcool isopropílico aqui também, tá joia? Esse artigo, gente, ele é da Maria Lair, né, ela já até deu aula, talvez algum de vocês aí conheçam, ela já deu aula aqui no nosso campus, né, no IFBA Porto Seguro, ok? Muito interessante, bem legal esse artigo. Se tiverem um tempinho, né, vale a pena a leitura, tá bom? Muito bem, pessoal. Nós falamos de uma maneira macro, né, das moléculas orgânicas e nós identificamos, né, o elemento químico carbono nessas moléculas. E como nós podemos diferenciar agora o orgânico do inorgânico? Bom, se orgânico é tudo aquilo que tem carbono, algumas exceções, mas e o que não tem carbono, nós podemos diretamente chamar como inorgânico, certo? Então, por exemplo, gás oxigênio, gás nitrogênio, água, H2O, alguns ácidos, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, né? Todos os metais. Então, gente, se não tem carbono, se é certeza que não tem carbono, ele já vai ser inorgânico. E a matéria orgânica, gente, uma maneira, assim, vamos dizer, generalizada, né? Mas que não é sempre, mas no mundo macro, na maioria das vezes, que nós podemos imaginar para classificá-la como orgânica é a capacidade de sofrer combustão, tá? Se você tem a matéria seca, né? Porque se a gente considerar, por exemplo, uma maçã, ela tem um grande teor de água, né? Ela não vai sofrer a combustão devido à quantidade de água, mas se ela estiver na forma seca,
ela vai sim poder sofrer esse processo de queima, né? Então, representei aqui essa fogueira, né? Nós temos aqui o carvão, que é um material orgânico, né? Que está sofrendo a combustão, a queima. Ok? Então, tudo que a gente pensar que pode ser queimado, né? Um algodão, um pedaço de papel, madeira, alimentos na forma seca, né? Tipo, os combustíveis, todos os combustíveis, né? Então, eles são classificados como orgânicos. Dessa maneira, é uma maneira assim, claro que tem alguns materiais que são bem resistentes, que são orgânicos, que têm a cadeia carbônica muito longa, e eles são difíceis de entrar em processo de combustão, né? Ocorre uma combustão, precisa de uma temperatura maior e tal. Só que, dos materiais encontrados no dia a dia, né? Para a gente ter essa visão de materiais orgânicos, é uma boa aproximação, tá bom, gente? Bom, então coloquei aqui para finalizar, né, alguns exemplos de materiais inorgânicos, já tinha citado alguns. Então, nós temos aqui a areia, tá? Formado por óxido de silício, o vidro, né? Que é um material também produzido a partir da areia. A gente tem aqui o CO2, vários metais, né? O CO2 é um gás que tem carbono, é uma das exceções. No entanto, ele é o produto da queima, né, da matéria orgânica, então por isso ele é considerado inorgânico. E aqui a água, tá bom, gente? Bom, pessoal, então nós finalizamos, né, nossa introdução à química orgânica. Foi mesmo só para falar da importância, né, contextualizar a química orgânica no nosso dia a dia. E diferenciar materiais orgânicos e inorgânicos. Nas próximas aulas, nós vamos dar exemplos de moléculas orgânicas e começar a compreender, né, essas moléculas, as ligações, os tipos, de representação para essas moléculas, tá bom? Bom, então se você gostou, curta, né, o vídeo, se inscreva em nosso canal, assim você ajuda a divulgar, na divulgação. Até logo.